juntos novamente para continuarmos a leitura do livro Como Vivem os Espíritos, de Antônio Fernandes Rodrigues. O Inferno. Os homens de todos os tempos sempre acreditaram que seriam felizes ou infelizes quando desencarnassem, segundo o bem ou o mal que fizessem neste mundo. Essa felicidade ou infelicidade que esperavam era, entretanto, de conformidade com os reflexos dos sentimentos que neles predominavam. Desta forma, os guerreiros ficavam felizes com as honrarias tributadas à bravura, os caçadores da abundância da caça, os sensuais dos prazeres da voluptuosidade, tudo de conformidade com o quadro material que alimentavam. Sendo ainda bastante atrasados, eles acreditavam no inferno material, mas em grau superlativo. Assim é que nas regiões quentes imaginavam um inferno de fogo, nas regiões frias, um inferno de gelo. O inferno dos pagãos, baseados no fogo material, que representa os mais cruéis sofrimentos, foi ultrapassado pelo inferno cristão, cujas caldeiras ferventes eram inspecionadas pelos anjos para verem as contorções dos condenados, enquanto que, no caso dos pagãos, Plutão apenas se limitava a governar tal região, desincumbindo-se da missão que lhes fora confiada. Satanás, no entanto, procura recrutar mais vítimas por toda parte e alegrar-se ao vê-las atormentadas por legiões de demônios armados de tridentes para revolvê-las nas chamas. Segundo esses cristãos, o céu está localizado em regiões superiores e o inferno, obviamente, situa-se em regiões inferiores, nas entranhas da terra, para a qual, segundo acreditam certas cavernas, servem de entrada. Jesus, devido à ignorância do povo de então, preferiu abster-se de falar sobre tais recompensas ou castigos, deixando ao tempo o trabalho de corrigir tais erros. Limitou-se a falar das bem-aventuranças e dos castigos que esperavam os culpados, mas, em alguma parte dos seus ensinos, encontra-se o quadro dos suplícios corporais que os cristãos transformaram em artigos de fé. Acreditando apenas em duas regiões, a dos eleitos e a dos condenados, não admitem a possibilidade de evolução, porquanto os condenados ao inferno jamais alcançarão o céu, condições definitivas para estes e aqueles, excluindo-se a região intermediária, que é a purgatorial. Não admitindo a reencarnação, acreditam que as crianças são conduzidas ao limbo, onde não sofrem e nem gozam da felicidade, pois uma criança, não tendo praticado o mal, nem o bem, não poderá ser enviada ao inferno ou ao céu. Tal condição também é a dos selvagens, porque não receberam a graça do batismo e das luzes da religião. Pecam, portanto, por ignorância. Atentem, meus amigos, eu estou apenas descrevendo o que a cultura religiosa pregou. Isto não é a realidade, isto é a fantasia criada para os infantis, para as pessoas que não buscam o conhecimento da realidade. Continuamos. Essa é a conceituação de algumas religiões cristãs. Quanto ao Espiritismo, ele nos ensina que o inferno não é um local de eterno suplício, e sim temporário, variando esse estágio de sofrimento de acordo com as condições mentais que estivermos vivendo. A pessoa será socorrida quando deixar de se revoltar e predispor-se mentalmente ao socorro. O arrependimento não nos livra de um dia repararmos essas faltas, mas nos propicia o amparo de nossos benfeitores espirituais. Ensina-nos ainda que a real purgação ou catarse processa-se quando estamos encarnados. Estamos aqui, meus amigos, nessa escola e neste hospital chamado Terra. Basta olharmos os nossos irmãos encarcerados, hospitalizados, aleijados, famintos, para termos uma visão do purgatório. É evidente que certas regiões umbralinas também funcionam como purgatório, preparando os espíritos para serem recolhidos aos hospitais das zonas mais felizes, a exemplo da cidade Nosso Lar, Lar Esperança e outras tantas, tendo em vista que, se assim não fosse,
tais pessoas causariam desequilíbrios nos locais em que estivessem albergadas? André Luiz nos esclarece, com sabedoria, a respeito, mostrando que não se pode recolher esses desequilibrados enquanto os mesmos não estiverem em condições para tal fim, porque do contrário seria o mesmo que alojarmos delinquentes em nossos lares. O bom senso nos diz que isto é uma imprudência. Entretanto, a misericórdia divina está pronta a ajudar a todos aqueles que se disponham a dar o primeiro passo na senda do bem, libertando-os do inferno, entre aspas, ou seja, da região abismal ou subcrostral, como é denominada pelos espíritas. Recomendo a leitura do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. As pessoas evitam esse livro achando que vai se descrever infernos. Não, não é isso que se trata. Ali há relatos das pessoas que passaram pelos umbrais e saíram de lá, porque a gente está lá segundo a nossa frequência mental. A partir do momento que nós mudamos a nossa frequência mental, automaticamente nós saímos dessa faixa vibratória e vamos para locais mais, digamos, entre aspas, luminosos. Continuaremos a leitura desse trabalho mais adiante. Por hoje ficamos aqui. Até breve.